Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, obrigado pelo teu perdão. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Guarda os meus irmãos na cidade, no interior. Guarda, Senhor, as criancinhas, a juventude, cada família na tua igreja. Manifesta o teu poder, meu Senhor, na vida dos idosos, dando a tua proteção, operando maravilhas no seio da igreja. Guarda os teus ministros, enche cada um, Senhor, com a tua graça, o teu poder e a tua unção. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos agora e para sempre. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. O nosso desejo é contribuir com a Igreja do Senhor Jesus e estamos fazendo. Eu reconheço que o trabalho é pequeno, mas reconheço que é feito com muito amor, principalmente com o material de Deus, o material divino, a palavra santa, para edificação, exortação, é algo grandioso. Então, vamos meditar. Hoje, o nosso texto é no Salmo 69, versículos 6 a 13. Não temos nenhuma dúvida que as palavras do salmista, em muitos casos, prefiguram as palavras do Messias. É um contexto espiritual de alto nível, a poesia na qual os salmos foram expostos como oração, como uma súplica, um pedido de socorro. Então, a leitura para a nossa instrução, Salmo 69, 6 a 13. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos, não sejam confundidos por minha causa. Aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por amor de ti tenho suportado a afronta, a confusão cobriu meu rosto. Tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontaram caíram sobre mim. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isto se me tornou em afronta. Pus por vestido um saco, me fiz um provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Sou a canção dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me, segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Meus queridos irmãos, nós temos em cada palavra dos Salmos um eco da comunhão do homem com Deus. Muitos salmos são salmos de reconciliação com Deus. O Salmo 51 é o clássico da reconciliação com Deus após o pecado do rei. O rei pecou, o rei escondeu o seu pecado, o rei foi repreendido duramente e o rei se humilhou, se reconciliou com Deus. E, obviamente, o rei se torna vencedor por causa da sua humildade. Ele se humilhou diante de Deus. E Deus perdoou o seu pecado e enriqueceu ainda mais a sua alma. Neste salmo, que é um salmo messiânico, a maioria dos estudiosos vê aqui os sofrimentos apontados por Davi
como uma maneira prefigurada os sofrimentos do Messias. E por que o Messias de Deus sofreria tanto? Se o Messias, diferentemente do rei, se o Messias era inocente, se o Messias não teria realmente pecados, por que o Messias seria rejeitado como foi, exposto ao sofrimento, à angústia e à humilhação, até a morte de cruz? Porque o salmista era apenas um adorador que, pela sua contrição, pelo seu estado de espírito sempre dependente de Deus, com exceção naquele período do pecado que foi marcado terrivelmente a sua vida, ele era um homem de profunda comunhão com Deus, era quebrantado, era humilde e era realmente consagrado. Ele coloca Deus no centro de sua vida em muitos aspectos. Mesmo sendo um militar, mesmo tendo sido um guerreiro, mesmo sendo um rei, ele tinha consciência da sua condição e o seu papel naquele contexto da nação. Mas ele também prefigura os sofrimentos do Messias e na condição, ele, na experiência humana, ele faz pedidos de uma forma muito sábia e profunda. Este pedido do primeiro versículo, o versículo número 6, Salmo 69, versículo 6. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Meus amados irmãos, há uma grandeza, há uma profundidade nesta expressão, nesta manifestação expressa neste versículo, que poderíamos deixar todo o restante da leitura que eu fiz. Ou seja, muitas vezes nossos ministros, os pregadores, os servos de Deus que trabalham, lideram a igreja, às vezes eles leem apenas um versículo. Eu tenho um hábito de fazer leituras mais longas, um texto que tenha realmente um fundamento e possa ajudar na edificação de quem não lê por iniciativa própria, de quem não entende com facilidade. E eu me proponho a fazer isso. É uma forma minha, é uma adoção. Eu adotei isso no meu pequeno ministério para fazer assim. Porque eu sei que a palavra de Deus, a palavra que sai do Senhor, que vem do Senhor, não volta vazia. E eu não tenho palavras minhas, portanto, é a palavra do Senhor. Mas este versículo, apesar de eu nunca ou dificilmente pregar num versículo só, este versículo é revestido de importância. Já pensou, vocês já pensaram, alguém já pôde pensar, fixar o seu pensamento na quantidade de pessoas decepcionadas, envergonhadas, entristecidas e às vezes até destruídas por causa de mau testemunho, por causa de pecados, por causa de uma exposição nociva de uma fé falsa, ou por causa de uma maneira leviana de abandonar a fé, mesmo de alguém que demonstrou fidelidade, maturidade e algum empenho na obra de Deus? Não se tem notícia, não é possível noticiar, não é possível avaliar a quantidade de pessoas que foram envergonhadas, que se envolveram
na vergonha alheia, no discurso nocivo, no testemunho precipitado ou no escândalo mesmo. Então, só neste versículo o salmista diz: não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti. Não sejam envergonhados por minha causa os que te buscam. É muito triste, meus amados, as pessoas que criam os escândalos. Jacó teve uma preocupação muito grande com o problema dos filhos, quando eles traíram a confiança dos habitantes de Siquém. Jacó ficou terrivelmente injuriado com a atitude dos filhos que fingiram aceitar o casamento de Tamar com aquele rapaz e impuseram uma condição que seria a circuncisão daqueles homens e depois mataram eles. Era um escândalo, e Jacó diz: olha, a minha alma não comunga com a atitude de vocês. Eu não entro no concerto, na aliança perversa de vocês. Era uma vergonha para o patriarca ter uma família que seria a base da nação, da promessa da nação, com as 12 tribos, que seria real e foi realmente feito por Deus no tempo apropriado, mas seria uma vergonha. E o Jacó ficou terrivelmente chocado com o escândalo dos filhos. O salmista aqui, não sabemos, mas é possível que haja entre o salmista e o Jacó, é possível que haja 780 anos separando o Jacó do Davi. O período entre Jacó e Davi, cerca de 780 anos. O Davi tem um sentimento parecido: que eu não seja escandaloso, que eu não dê mau exemplo, que eu não seja uma vergonha para os que conhecem o Senhor, para os que esperam no Senhor, para os que confessam o nome do Senhor, que eu não seja um tropeço na vida deles. Aí, no versículo 7, ele diz: porque por amor de ti tenho suportado a afronta, a confusão chegou a cobrir o meu rosto. Tenho me tornado, agora vem um clamor messiânico. A aplicação é messiânica. Eu tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Os meus irmãos e os filhos de minha mãe são maneiras diferentes de dizer a mesma coisa, mas no contexto da interpretação messiânica também se reveste de sentido. O Senhor Jesus era o primogênito de Maria e foi gerado pelo Espírito Santo. Aqui é uma profecia. É o espírito profético falando, e na realidade que aconteceu 1000 anos depois deste salmo, aquele primogênito, na verdade, era único, era o primogênito dela e unigênito de Deus, gerado sem a intervenção do ser humano, e se aplica com perfeição que ele, para com os filhos de sua mãe, era como um estranho, um desconhecido. Não por outra razão, o zelo da casa de Deus tiraria completamente a possibilidade
dos irmãos aceitarem como natural, legal, normal, um irmão pregando sem ser preparado pelos homens para isto, visto que a pregação em Israel era uma pregação sacerdotal, o ensino era feito pelos líderes, que para exercer aquela função também eram preparados. Aí o carpinteiro não foi preparado para ser mestre e não foi preparado para ser sacerdote, para ser pregador. E foi sacerdote e mestre. Então não teria a aprovação dos filhos de sua mãe. Se encaixa perfeitamente no contexto messiânico. É maravilhoso a gente aprender. E quando Jesus toma a atitude de purificar o templo, dizendo que era a casa de seu pai, transformada de uma forma ridícula num covil de ladrões, então era a exposição da vida, era uma condição que o levaria à morte. Na condição de um comum levita, de um comum servidor, ele seria apedrejado. Mas acontece que a nação tinha perdido o poder de execução e a execução seria realizada pelo Estado, pelo ente que ocupava, pelo império, pelo romano, pela lei dos romanos. Então, o mestre foi crucificado e não apedrejado. Um salmo messiânico, feito pelo Espírito, inspirado pelo Espírito, orientado pelo Espírito para falar da realidade de Cristo. Que Deus abençoe os nossos amados irmãos, que cada um receba a sua instrução e possa ser zeloso para não envergonhar nem escandalizar os servos de Deus. A minha intercessão hoje é pelos ministros de Deus, em todos os lugares e em todas as denominações, para que nós, ministros, tenhamos zelo e não sejamos empecilho ou tropeço na vida de ninguém. Amado Senhor, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pelo teu profundo amor. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja da cidade, no interior. Obrigado, Senhor, pelos teus ministros. Pai querido, guarda a tua igreja e o santo ministério. Agora te apresentamos, Pai, os obreiros na cidade, no interior, em todo lugar, que tu possas ungir e guardar, dando, Senhor, a prudência dos santos, a sabedoria espiritual e o temor, para que nenhum ministro teu, Senhor, seja tropeço, sirva de tropeço no caminho da vida da igreja. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.